Quem aqui gostaria que o Senhor estivesse consigo? Quem gostaria que o Senhor estivesse consigo? De sentir Deus consigo. Quem gostaria de sentir que Deus está consigo? Acho que toda a gente quer. Quem quer ser abençoado? Não precisa perguntar, não é? Eu acho que os irmãos todos querem. Todos nós oramos por isso. Todos nós queremos que o Senhor nos abençoe. Todos nós queremos que o Senhor esteja conosco. Mas o que é exatamente isso? O que é exatamente isto? Qual é a noção que nós temos da presença do Senhor conosco ou da bênção de Deus? Será que aquilo que nós pensamos como a presença de Deus e a bênção de Deus conosco equivale exatamente àquilo que a Bíblia nos mostra que acontece em muitas situações quando o Senhor está conosco? Ou será que nós fantasiamos também às vezes um pouco? Há muitos pregadores hoje com a Bíblia na mão que vão dizer que ter a presença de Deus na sua vida ou ter a bênção do Senhor significa que tudo vai lhe correr bem. Que você não vai ter absolutamente nenhum tipo de doença física, não vai ter nenhum problema familiar ou financeiro, vai prosperar física e materialmente e isto vai ser a prova da bênção. Será que é isso que a Bíblia diz? O capítulo 38 de Gênesis é um capítulo difícil que nós lemos na semana passada e que nos mostra uma história triste, uma história de maldade, uma história de malícia. Comparado com o capítulo 38, o capítulo 39 é um contraste enorme, porque ao contrário do herói do capítulo 38, que é um homem que faz uma porção de coisas feias e erradas, no capítulo 39 o herói comporta-se de maneira exemplar. Mas o toque principal do capítulo 39 é: Deus estava com ele e Deus o abençoou. Então vamos ver o que acontece com alguém quando Deus está com ele e Deus o abençoa. Vamos ver se combina bem com aquilo que nós costumamos pensar. Gênesis capítulo 39. Apenas antes de começar a ler, vamos lembrar o pormenor desta história. Houve um intervalo grande no capítulo 38, mas nós estamos dando seguimento ao que lemos no capítulo 37, em que José, o 11º filho de Jacó, mas primeiro filho de Raquel, a sua mulher amada, a mulher amada de Jacó, José, este filho querido e favorito do pai, é vendido pelos seus irmãos por ciúme e inveja, é vendido como escravo para o Egito. E no Egito ele vai parar à casa de um oficial do faraó chamado Potifar. E diz assim o capítulo 39. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com ele. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia, Deus prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora.
E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas palavras me fez teu servo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ele na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo extraordinário este, o capítulo 39, irmãos. Em muitos aspectos, vamos tentar ver pelo menos alguns. José fora vendido aos ismaelitas. Sabemos que os ismaelitas eram descendentes de Ismael, eram povos árabes que eram nômades, viviam do comércio e transitavam de um lado para o outro e levavam para o Egito coisas que eram úteis aos egípcios. Vimos que eles vendiam sobretudo produtos que traziam do Oriente e que eram usados pelos egípcios para embalsamar os seus mortos, uma prática que era tradicional dos egípcios, mas também levavam escravos. José é vendido a um oficial da guarda egípcia. Ou este homem, Potifar, o comprou no mercado comum de escravos, ou então estes ismaelitas tinham acesso a algum tipo de comércio particular. Talvez os oficiais do faraó pudessem escolher os melhores escravos primeiro. O texto bíblico diz-nos que José era jovem, mais ou menos 17 anos de idade, e era formoso à vista, portanto, era um escravo caro. Eles tinham pago por ele 20 moedas, o que significa que também cobraram mais do que isso no Egito para poder ganhar algum lucro. E ele foi parar à mão deste homem. Qual era exatamente a posição de Potifar na casa do faraó, no palácio, é discutida. As expressões que os irmãos têm aí traduzidas como capitão da guarda, oficial, etc. e tal, não são muito fáceis de traduzir. Inclusive no meu texto, na minha versão, fala em eunuco. Evidentemente que eunuco aqui seria uma posição e não uma questão física, porque sabemos que os eunucos não podiam ter mulheres e, no entretanto, Potifar era casado e tinha esposa. Logo, ele não podia ser um eunuco no sentido físico da coisa, mas poderia ser do ponto de vista de oficial. Discute-se que ele poderia ser um mordomo até ao ponto de que ele era realmente o chefe da guarda pessoal do faraó, mas nós não temos a certeza absoluta. Sabemos que ele era um homem de posição elevada, ou seja, ocupava um alto cargo dentro do palácio do faraó, e lembramos que estamos falando de uma dinastia importante, de uma época áurea do Império Egípcio, em que o Egito era, se não o maior, um dos maiores reinos da terra na época. O texto é extremamente interessante na sua simetria. Eu não sei se os irmãos perceberam na leitura, mas o texto repete-se. Ele começa e termina praticamente da mesma maneira, dizendo: Deus estava com José, e Deus abençoou José em tudo o que fazia, e a pessoa com quem José estava a trabalhar entregou tudo nas suas mãos, e tudo José fazia bem, porque Deus abençoava e ele prosperou naquilo que fazia. Repararam? O texto começa e termina exatamente igual. Mas, no entretanto, no meio deste bolo todo, a bênção que acontece não é talvez aquela que nós esperávamos. Porque os irmãos têm que perceber o seguinte: o mesmo versículo que nos diz que o Senhor estava com José e ele foi varão próspero, diz-nos que ele era escravo. Porque o mesmo versículo termina dizendo: e estava na casa do seu senhor egípcio. E isto é bom para nós percebermos que às vezes a nossa interpretação de bênção, ou aquilo que nós achamos que deve ser a bênção de Deus, nem sempre é exatamente aquela que nós deveríamos pensar. Quando nós olhamos para aquilo que aconteceu com José,
Nós percebemos que realmente Deus o abençoou, Deus lhe deu graça, mas também podemos perceber algumas coisas importantes a respeito de José. E eu queria que os irmãos guardassem algumas delas. Primeiro, a adaptação de José ao exílio é exemplar. Apesar do texto não dizer, eu vou dizer aos irmãos que eu consigo ler este texto e perceber, por exemplo, que José deve ter aprendido a língua e a cultura egípcia de modo perfeito. Não havia possibilidade de ele ser tão próspero no seu trabalho, na sua atividade, na sua convivência, nos vários círculos em que nós vamos ver José, se ele não tivesse aprendido muito bem a língua egípcia e tivesse compreendido e respeitado a cultura local. Não há como. Este homem vai aprender tão bem a língua que quando os seus irmãos vão visitá-lo, passados uns anos, ele fala em egípcio e um tradutor traduz e os seus irmãos não fazem a mínima ideia de com quem estão a falar. Ele aprendeu a falar a língua da terra com o sotaque da terra. Ele não somente aprendeu egípcio, mas ele falava egípcio como um egípcio. E os egípcios, ao ouvirem-no, às tantas já percebiam: quem será este fulano? De onde será que ele veio? Talvez apenas o seu aspecto físico pudesse traí-lo. Mas José se adaptou à realidade aonde estava. Isto foi parte do seu sucesso. Sem dúvida nenhuma, foi parte da posição que ele pôde ocupar. Se ele tivesse se aferrado 100% à sua cultura e tivesse se mantido fechado nela, dificilmente ele teria tido grande sucesso. Porque teria ficado preso àquilo que era a sua língua, os seus costumes, tudo aquilo que ele fazia na sua terra, e dificilmente ele podia ter prosperado numa terra estrangeira. Mas ele aprendeu e se adaptou, e isso acabou por ser bênção para ele. Segunda coisa importante, o seu coração não se deixou dominar pela amargura. Irmãos, vamos pensar, estamos a falar de um adolescente, certo? Eu já disse aos irmãos que me conhecem aqui na igreja já sabem que eu já várias vezes disse isto, alguns talvez não tenham interpretado bem, mas tenho dito que eu abomino, de alguma maneira, esta ideia da adolescência, porque é uma ideia muito moderna, extremamente recente. Porque a adolescência foi uma invenção moderna que criou um período de idade em que se dá a liberdade e chega-se a exigir que os miúdos nesta idade sejam rebeldes, inconsequentes, sem responsabilidade, mal criados, e acha-se que é normal. São adolescentes. Irmãos, a adolescência é uma invenção moderna. Os irmãos leiam história. Até há não muito tempo, os adolescentes eram pais de família, eram mães de família, governavam casas e países. Mas hoje nós criamos esta ideia. Então, quando eu digo que abomino a adolescência, não estou falando contra os jovens que têm esta idade, de maneira nenhuma. Estou dizendo que, biblicamente falando, eu não concordo com esta ideia de que há uma época da vida em que temos a liberdade para ser inconsequentes e rebeldes. Não, não é verdade. Isto acontece em qualquer idade. Há gente por aí com 40 anos a agir como adolescentes. E há adolescentes por aí que agem como pessoas adultas, maduras, porque mostraram outra cabeça. E José é um exemplo aqui. Ele tem 17 anos. Ele foi traído pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele pode perfeitamente chegar ao Egito e cair numa autocomiseração. Sou um coitadinho, fui traído, venderam-me, estou longe da minha terra, nunca mais vou ver o meu pai. Mas não é isso que acontece com ele. Quantas pessoas, por causa de alguma coisa má que aconteceu na sua vida, voltam-se contra Deus? É a resposta mais comum que a gente tem, não é? Não acredito em Deus. Porquê? Se Deus existisse, não havia tanta coisa má no mundo. Se Deus existisse, não tinha deixado o meu avô morrer, não tinha deixado a minha mãe morrer, não tinha deixado isto, não tinha deixado aquilo. São pessoas que normalmente nunca se preocuparam com Deus quando as coisas correram bem. Não é? Por terem nascido saudáveis, por terem uma boa vida, ou quando alguma coisa lhes corre bem, não pensam assim: porquê é que Deus me fez saudável? Porquê é que eu não nasci doente? Porquê é que eu não nasci paralítico? Porquê é que eu não nasci com uma doença degenerativa? Porquê é que na minha casa há de comer todos os dias? Porquê é que eu nasci neste país e não na Índia? Para morar na rua como um intocável? Não, as pessoas não perguntam isso. Só perguntam quando as coisas lhes correm mal. Quando querem ser livres para fazer aquilo que lhes apetece, não pensam em Deus. Mas quando escolhem maus caminhos e a coisa corre mal, imediatamente culpam a Deus. Há uma certa incoerência. Mas José não faz parte deste grupo. Apesar de tudo o que lhe aconteceu de mal, ele continua crendo em Deus. E mais do que isto, sendo temente a Deus. Porque o texto diz que ele tinha a presença de Deus na sua mente. E essa é a razão principal
pela qual ele vence a tentação. Terceira coisa, irmãos, é que José tem uma atitude de líder. É tão interessante, irmãos. Alguém pode estar numa posição de escravo e ser um líder. E alguém pode ser colocado numa posição de liderança e ter uma mentalidade de escravo. O povo de Israel, quando sai do Egito, liderado por Moisés, sai fisicamente do Egito, mas mantém a sua cabecinha lá. Porque quando lidamos com o povo no deserto, lidamos com um povo de escravos, com uma mentalidade de escravos. José foi levado como escravo, mas a cabeça dele era uma cabeça de liderança. Não é possível um jovem destes, estrangeiro, escravo, chegar à casa de Potifar e, passado alguns anos, estar como um mordomo da casa. Como é que é possível? É porque tinha uma outra cabeça. Ele não se limitava a fazer aquilo que lhe pediam. Ele não se arrastava no dia a dia, empurrando o dia de trabalho até chegar à noite para poder ir dormir. Certamente ele tinha uma atitude diferente. Porque foi-se percebendo que o que ele fazia dava certo. A Bíblia não nos dá pormenores, irmãos. Aqui talvez alguém diga, pastor, está a especular. Irmãos, não é preciso especular muito para nós percebermos que este jovem tinha uma atitude diferente. Como é que ele pode ser líder na casa de Potifar e daqui a bocado vai ser levado para a prisão e torna-se líder na prisão também? É porque a cabeça dele era uma cabeça de líder. A sua mente era uma mente de líder. Aonde quer que José fosse colocado, ele ia liderar, porque esta era a mente que ele tinha. E nós temos que escolher, irmãos, podemos ter mente de líderes ou podemos ter mentes de escravos. E isto vai definir muito daquilo que vai ser a nossa vida. Os egípcios acreditavam na existência de pessoas abençoadas pelos deuses. Criam que estas pessoas existiam e estavam atentos para encontrá-las. E foi provavelmente por isto que Potifar acaba por colocar José numa posição elevada. Naquela cultura, na cultura egípcia, eles acreditavam nisto. E ao ver que aquilo que José fazia corria tão bem, Potifar pega nele e o coloca numa posição de destaque. E aqui há uma verdade extremamente bela. Não sei se os irmãos captaram na leitura do texto, mas diz a certa altura, falando a respeito do que tinha acontecido, que o Senhor abençoou, no versículo 5, a casa de Potifar por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, na casa e no campo. José está a viver na prática a bênção que tinha sido dada ao seu bisavô Abraão. A bênção que foi dada a Abraão foi: tu vais ser meu povo, eu vou te abençoar e tu vais ser uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E José chega na casa deste senhor, ele pode ter muito rancor contra ele, mas em vez disto, ele serve bem, e de tal maneira que através dele, tudo o que está à volta acaba por ser abençoado. Irmãos, que coisa bonita, irmãos. Nós fomos salvos para ser bênção. Nós fomos salvos para ser bênção. Para fazer diferença onde nós estamos. Aonde quer que estejamos, na nossa vizinhança, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Se nós formos realmente do Senhor, as pessoas vão perceber a bênção sobre as nossas vidas e nós vamos abençoar os que estão à nossa volta. E o trabalho em que estivermos envolvidos vai ser abençoado pelo Senhor. Por amor de nós, por incrível que pareça, é o ensino da palavra. Ao olharmos para este texto, vemos que José se mantém firme, não somente na sua fé em Deus, mas na busca de santidade. E nisto ele também cumpre o propósito que Deus deu a Abraão. Porque Deus disse a Abraão que queria fazer dele um povo diferente, santo, separado. E José comporta-se de uma maneira diferente. E esta era a marca do povo de Israel. E por isso é que eu digo aos irmãos, que contraste entre o capítulo 38 e o capítulo 39. No capítulo 39, Judá casa-se com uma cananita, aceita a cultura cananita, aceita os costumes cananitas, participa de cultos pagãos, de prostituição, sem problema nenhum na sua cabeça. Que diferença de José. Numa terra estranha, longe da família, mas ele mantém-se fiel e firme. E por conta disto, ele é engrandecido. A sua posição torna-se muito alta, ele torna-se o administrador da casa de Potifar. O texto diz que ele tinha conta de tudo menos daquilo que Potifar comia. Os egípcios eram muito preconceituosos e muito racistas. E eles não comiam com ninguém que não fosse da sua raça. Então,
José continua sendo um estrangeiro. Apesar da sua boa adaptação, ele não pode mexer na comida e, portanto, essa parte não podia chegar a ele. Mas tirando aquilo que era a cozinha e a comida, que Potifar comia, tudo mais estava na sua mão e ele tinha todo o controle. Mas o texto bíblico dá aqui um pequeno pormenor. Diz que José era bonito. A tradição judaica diz que José era tão bonito, tão bonito, tão bonito, que quando ele passava as mulheres suspiravam. Quando ele passava as mulheres caíam pelo caminho, tropeçavam na rua, batiam com a cabeça nas curvas, porque ficavam tão admiradas a olhar para a beleza do rapaz, que, enfim, a tradição hebraica provavelmente exagera um bocadinho, mas é curioso porque nesta tradição muçulmana, que também conta esta história, ainda exagera um bocadinho mais e diz que havia mulheres que se chegavam a se cortar, a se autoflagelar por causa da beleza do José. Bem, ok. Como quem não foi bafejado pela beleza do José, eu não vou reclamar para que os irmãos não digam que eu estou com ciúmes do José, mas enfim, o texto bíblico diz que ele era bonito. Curioso, as mesmas palavras usadas para a beleza de José são as palavras que foram usadas para falar da beleza da sua mãe, quando dizia que Raquel era extremamente bela e formosa. Lembram-se de Raquel? 7 anos. Não vamos começar com o soneto, que alguns ficam nervosos com os sonetos de Camões. Mas pronto, sabemos que José Jacó deu 7 anos de serviço por Raquel, porque ela era tão deslumbrante. E parece que o José herdou a beleza da mãe. Pronto, e atraiu a atenção da mulher de Potifar. Esta mulher é realmente maligna. Ela é um caso clássico de uma mulher má e tentadora no texto bíblico. Ela provavelmente era uma mulher que pertencia a alguma família de elite, para ter-se casado com um oficial da casa de Faraó. Discutir se ela era bonita, se não era, não nos compete aqui, nem temos nenhuma noção de qual seria a idade que ela tinha. Ela está deslumbrada com o José e ela tem uma fixação nele que insiste sistematicamente, porque o texto chega a dizer que a cada dia, não é? Falando cada dia a José. Portanto, ela não o tenta uma vez, ela o tenta sistematicamente. E ela é extremamente direta naquilo que diz a ele. Ela não fica com rodeios. Ela diz diretamente a ele o que ela quer. O seu marido devia passar muito tempo fora de casa, tendo em conta a sua responsabilidade. Portanto, as oportunidades eram muitas. E o José responde com uma convicção extraordinária, irmãos. E ele dá-nos aqui um grande exemplo de como se pode vencer a tentação. Um dos grandes segredos da vitória sobre a tentação está na resposta de José. Porque ele não somente diz a ela, olha, eu não posso fazer isto porque isto é completamente errado. Porque eu tenho respeito ao meu patrão e ele me deu acesso a tudo que há nessa casa, menos a uma coisa, que és tu, porque és a mulher dele. Mas vejam, irmãos, o fim da resposta que é fundamental. Ele diz assim, como, pois, faria tamanho mal e pecaria contra Deus? O segredo da vitória de José é que ele tem temor de Deus. Ele tem consciência da presença do Senhor. E ele tem consciência de que todo o pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. Contra ti somente pequei. E porque ele tem consciência da presença de Deus na sua vida, e que Deus está com ele em qualquer circunstância, mesmo que ele pudesse pecar sem ser visto, já que ela tanto queria, não é? Ninguém ia ficar sabendo, provavelmente, ou pelo menos ele poderia aproveitar, digamos, de muitas maneiras. Ele não pode pecar, porque ele sabe que Deus está presente em todas as circunstâncias e mesmo que mais ninguém soubesse, o seu Deus sabia e ele preza em primeiro lugar a sua comunhão com Deus. Daí que ele resiste à tentação. A insistência da mulher de Potifar é tão grande que nesta circunstância ela prepara uma verdadeira armadilha, não é? E quando não há mais ninguém em casa, ela encurrala o José num canto e não chega a um ponto em que não há alternativa. Irmãos, há momentos que em relação à tentação não há alternativa a não ser fugir. Às vezes é preciso fugir. Nem sempre fugir é covardia. Aqui não foi cobardia, aqui era a única atitude possível, mesmo com as consequências que ela vai ter. Discute-se aqui o que é que ficou na mão dela. Foi só a capa dele? Ou se calhar foi mais do que a capa. Há quem acredite que ele saiu com a roupa interior, fugiu, enfim, com aquilo que pôde, porque ela apanhou num canto e não o largou mais. E ele fugiu para poder escapar.
tal maneira ele viu a malignidade desta mulher e venceu a tentação. A roupa dele vai ser usada novamente contra ele. E, ironicamente, não é a primeira vez. Aliás, sistematicamente nós vamos vendo nesta história a roupa sendo usada para engano e para mentira, não é? Começou lá com Jacó, que usou a roupa do irmão para enganar o pai. E por aí vai. Eles já tinham usado a capa de José para levá-la ao pai Jacó para dizer que ele tinha morrido. Mentira. Agora, a mulher de Potifar usa a roupa de José para dizer ao marido: olha, este rapaz entrou aqui e tentou-me fazer mal. Não sei se os irmãos percebem. Na linguagem dela, os relatos que ela tem são um bocadinho diferentes. O relato que ela faz aos criados e que depois faz ao marido muda um bocadinho. No relato em que ela faz aos criados, ela coloca a culpa quase toda no marido. O meu marido trouxe este escravo aqui para casa para nos fazer isto. E imediatamente lembra-se que ele é hebreu. Estrangeiro é sempre estrangeiro, e nesta hora ela lembra-se que é estrangeiro, não é? É muito provável que entre os empregados da casa houvesse egípcios que estavam com uma tendinite aguda, que se chama dor de cotovelo, porque um estrangeiro tinha subido à posição mais alta. É fácil perceber isto, não é? Então eles são egípcios e chega este rapaz de fora e agora já ele é o chefe, ele é que manda em nós. Este estrangeiro é que manda em nós, como é que isto pode ser? E portanto ela aproveita-se disto, daquilo que já havia latente dentro do grupo de escravos na casa, ou de servos da casa, e diz: pois este estrangeiro que ele trouxe aqui para casa e que pôs nesta posição elevada, ele acha que já pode fazer tudo aquilo que lhe apetece. É claro que ela conseguiu ali um auditório que estava de acordo com ela. Quando ela fala com o marido, ela não põe a culpa tão pesada sobre ele, mas basicamente diz a mesma coisa: este hebreu que tu trouxeste, este estrangeiro que veio aqui para casa, foi aqui colocado para isto. Há aqui alguma controvérsia em relação ao texto, que é a seguinte: diz o texto que Potifar ouviu o discurso da mulher e fica tão irritado que resolve tomar uma posição, mas a posição natural seria a morte. A pena para o adultério era a morte. E estamos a falar de um escravo que atentou contra a esposa do seu senhor. Como é que José escapa vivo? Há algumas possibilidades. Há quem diga que, como não houve a consumação do feito, do ato, ele apenas teria tentado, porque aparentemente ela diz: ele tentou, eu gritei e ele teve que fugir. Então, como foi só uma tentativa, a punição não foi capital, mas ele teria sido preso em vez de morto. Eu repito, José era um estrangeiro, era um escravo, mas de qualquer maneira é uma possibilidade. Há quem pense que Potifar conhecia bem a mulher e que também não era parvo e sabia que José era muito bonito, e que se calhar ouviu a história dela e disse assim: não sei quem é que tem culpa no cartório aqui, mas de qualquer maneira ele não pode deixar de puni-lo, porque ela reclamou publicamente. Não combina 100% com aquilo que o texto nos diz, irmãos, porque diz o texto que ele ficou irado e que, portanto, tomou uma posição por causa disto. Mas é uma possibilidade. Há quem veja aqui o carcereiro como o agente da libertação, ou seja, José teria sido mandado para o cárcere para eventual execução, mas o carcereiro, quando percebeu que José se calhar não tinha culpa, era inocente, foi dando um jeito e a coisa foi permanecendo assim e acabou por passar despercebida. Não sei. Se Potifar realmente quisesse que José fosse morto, ele teria certamente procurado a informação e a confirmação de que ele tinha sido executado. Irmãos, independentemente de que se a pena é de morte ou de não, uma coisa é certa: o Senhor agiu. E apesar da injustiça que acontece, Deus não permite que isto seja pior. E mais uma vez, nós que já sabemos o resto da história, sabemos não somente porque é que Deus permite que José seja vendido como escravo, mas também sabemos porque é que Deus permite que José vá parar à cadeia. Porque é na cadeia que ele vai encontrar as pessoas que estão no link, não é? Na ligação importantíssima ao passo seguinte que Deus tem no seu plano para a vida de José. E nós encontramos o José sofrendo um novo revés. Primeiro, vendido como escravo, agora injustiçado e tornando-se prisioneiro indevidamente. E nas duas ouvimos a mesma expressão: o Senhor estava com José. Irmãos, a bênção de Deus não significa a ausência de problemas. A bênção de Deus não significa a ausência de problemas. A bênção de Deus não significa que tudo vai nos correr perfeitamente bem.
não significa que nós não soframos injustiças, mentiras ou tentações. Não é isto que a palavra nos ensina a respeito da bênção. O que a palavra nos ensina a respeito da bênção é que o Senhor nunca nos deixa. É que em meio de qualquer circunstância, se nós permanecemos fiéis e junto a Ele, Ele nos abençoará. O que a palavra de Deus nos diz sobre a presença do Senhor é que em qualquer local e em qualquer circunstância, Deus pode fazer uma diferença tal que nos abençoa a nós e aos que estão à nossa volta. E é possível dizer que alguém prospera mesmo como escravo ou mesmo como preso. Já contei aqui aos irmãos a história, não sei se lembram, daquele professor, daquele diretor de seminário que eu conheci na Moldávia e que quando jovem foi levado como preso para a Sibéria por causa da sua fé, no tempo da União Soviética. E como sendo levado como prisioneiro para a Sibéria, foi obrigado a fazer os piores trabalhos que lá existiam. A atividade dele era limpar as latrinas. Mas que no meio daquela dificuldade, o Senhor pôde tocar o seu coração, a ponto de ele perceber a oportunidade missionária que Deus lhe dava. E de, passados anos, quando acabou a sua sentença, e Deus permitiu que ele saísse da Sibéria, ele orou e disse: Senhor, se for da tua vontade e para a tua glória, traz-me de volta à Sibéria. Irmãos, isto é a oração de um servo. Isto é a oração de um servo. E Deus abençoou este servo de tal maneira e o levou a prosperar. E realmente, ele agora vai de 6 em 6 meses à Sibéria, como professor da Palavra de Deus, para ensinar às igrejas e aos institutos bíblicos que existem na Sibéria. Mas, irmãos, que diferença daquela atitude fraca e pouco madura, que qualquer pedra na estrada já reclama. Já é motivo para perder a fé. Já é motivo para dizer: eu já não sei se Deus existe, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Que diferença, irmãos, que diferença. Olhemos para o capítulo 39 e aprendamos com José. O propósito de Deus para a nossa vida pode, por vezes, nos levar a caminhos que não parecem muito fáceis. Mas vamos confiar, irmãos. Vamos confiar. O Senhor sabe todas as coisas e nós queremos que Ele está no controle. Nossa função é descansar nele. Ser fiéis. Dar o testemunho que José deu. E crer que o Senhor vai nos levar aonde Ele quer realmente que nós possamos estar. Sempre para a sua honra e para a sua glória. Amém?